Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez na presença de Deus para ministrar o culto a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Vamos falar com Deus agora, então? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui uma vez mais na Tua presença, em primeiro lugar, para glorificar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque, meu Deus, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Também neste momento, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, pelos Seus cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente agradecendo ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado ao Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, atos, palavras e pensamentos, quer sejam eles voluntários ou involuntários, conscientes ou inconscientes, e nos purifica, Senhor, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos colocar diante da Tua presença este culto, para que seja o Senhor dirigindo todas as coisas pelo poder do Teu Espírito Santo, falando a cada coração, aonde estiver esta vida, esta alma que está participando deste culto, envolve este lugar agora com a Tua presença, prepara, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que possamos receber a Tua palavra, o Teu Espírito, para que possamos nos envolver contigo, ó Senhor. E também guarda a todos os Seus, aonde quer que eles estejam, que estejam completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, no nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos este culto, a palavra, os louvores, todas as atividades, tudo que será feito aqui, Pai, nas Tuas santas e gloriosas mãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos mais uma vez, sejam bem-vindos. Estamos aqui para ministrar esse culto a esse Deus maravilhoso, né? Agradecer a Ele por todas as suas maravilhas e também colocar diante dele as nossas vidas e nossas necessidades, né? O importante é que hoje é o que? A palavra, é aquilo que vai nos dar aí o subsídio para que nós possamos andar nessa terra, viver nessa terra com uma visão não somente das coisas naturais, mas também uma visão das coisas espirituais, das coisas invisíveis que fogem à nossa compreensão natural. E somente pelo Espírito de Deus, somente pelo poder de Deus, nós podemos ter essa visão. Então é importante que nessa hora nós fiquemos ligados com a palavra de Deus. Então, muitas distrações podem acontecer, muitas coisas podem acontecer ao redor para tentar tirar o seu foco, mas você fica no foco aí, ora a Deus, pede a Ele aí para que você possa entender a sua palavra e mais do que isso, que você possa aí não ser de forma alguma atrapalhada, para que você possa então ser alimentado pela palavra de Deus. E nós vamos começar nessa manhã falando com o nosso irmão Luiz, né, para que ele venha trazer aí aquilo que Deus tem colocado no seu coração a respeito da palavra dele. Então, o irmão Luiz aí, nesse momento, nós vamos passar a palavra para ele e ele vai compartilhar com a igreja aquilo que Deus colocou no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, um bom dia, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom dia a todos, a paz do Senhor para todos. Graças a Deus estamos aqui em mais um domingo. Como o senhor falou muito bem, vamos nos concentrar, prestar atenção à palavra de Deus. Vamos permitir que a palavra de Deus entre em nossos corações, porque a palavra de Deus é como um espelho. Quando nós somos confrontados com ela, nós vemos o que nós somos realmente. Lógico, existem coisas boas, mas existem coisas ruins. E são essas coisas ruins que
o espelho da palavra de Deus nos mostra sobre nós mesmos, que Deus quer trabalhar, que possamos agir nisso, que possamos aceitar isso, colocar isso nas mãos de Deus, para que possamos passar por uma verdadeira transformação dos nossos corações, que é lógico que nós continuaremos no processo de santificação, cometendo pecados, mas bem menos. E os pecados cometidos, eles irão nos incomodar sobremaneira. Então precisamos estar ligados, não permitir que a nossa atenção se desvie. Hoje eu trouxe uma palavra muito curta, mas está ligada ao que nós estamos falando agora. A questão do quanto o nosso coração é enganoso. E a necessidade que nós temos de examinar os nossos corações. E aí vem a pergunta, será que nós somos capazes de examinarmos os nossos corações? Eu sou uma pessoa simples, humilde, eu nunca estudei, eu nunca estudei nada, eu não tenho formação alguma. Será que eu estou prejudicado nessa ação da palavra de Deus em mim, nesse confronto? Não, você não está. Eu vou passar agora a ler aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 27. Livro de Provérbios, capítulo 20, no versículo 27. Hoje eu vou me fazer valer eu vou ler na versão Almeida, revista atualizada, mas eu vou vou fazer uma ajuda aqui na nova tradução em linguagem de hoje em dia. Então vamos lá, Provérbios, capítulo 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Eu achei isso aqui assim muito pouco didático e fui buscar, na nova linguagem, na tradução de hoje em dia, e vi aqui, o mesmo versículo. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Então, vamos lá. Quando o ser humano foi criado, está lá no livro de Gênesis, o Pai chegou para Jesus e para o Espírito Santo e falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então isso significa que, embora sejamos seres humanos, criaturas e não deuses ou Deus, nós temos o DNA de Deus, e é justamente essa consciência. Deus colocou em nossos corações a consciência. Deus, quando colocou... O que significa essa consciência? Significa a lei dele. Significa o que Deus entende o que é errado. Deus também colocou que não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma ajudadora. Então Deus colocou em nós uma moral. Mesmo quando não conhecemos a palavra, dentro de nós, quando nós fazemos o mal a alguém, mesmo quando nascemos numa tribo isolada, essa semelhança, essa imagem, ela nos mostra, ela nos conta
E ninguém quer saber disso, porque, na verdade, todas as outras religiões, elas eximem o homem de culpa. Mas a palavra de Deus mostra a nossa culpa que veio lá de Adão. Então, nós, quando nós dizemos assim, como está dito aqui, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, a moral de Deus é a ferramenta que nós temos instalada dentro de nós para nós sabermos quando nós estamos agindo, quando nós estamos errados, quando temos alguma paz. Então precisamos entender isso, que não interessa se você tem muitas faculdades, doutorados ou pós-doutorados, nós somos perfeitamente capazes e capacitados e habilitados para entendermos que nós dependemos de Deus, que existe em nosso coração um vazio de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. E é essa consciência do erro, da culpa, que nos leva a buscar a Deus. Porque Deus trouxe a cura. Deus trouxe o perdão para esse pecado, que é Jesus Cristo, que nasceu sem pecado, viveu sem pecado. Mas por que Jesus teve que nascer? Por que Jesus teve que se tornar carne? Para que o castigo de Deus, que era para nós, fosse castigado em Cristo e ele sofresse como nós, para que tivesse algum efeito para Deus, para que Deus pudesse nos enxergar depois de castigados pela desobediência, pela falta de confiança em Deus. Nós podemos ser enxergados por Deus como inocentes. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Examinemos a nós mesmos sempre. Nós temos a ferramenta, nós temos a moral de Deus, nós temos os juízos de Deus dentro de nós. Além disso, nós temos o apoio da natureza. A natureza nos torna também indesculpáveis diante de dizer que, Deus não existe. Esse é um homem insensato. Mas graças a Deus estamos aqui hoje, como falou o pastor Aguilar, para louvar e engrandecer esse Deus que em Cristo Jesus nos chama para a eternidade. Amém. Pastor, eu agradeço a minha participação. Ok, irmão? Mas aí, mais uma vez, é uma mensagem objetiva, né? Que traz aqui 3 pontos aqui que eu destaquei importantes na questão. Primeiro, dessa lâmpada, né? Que é essa inteligência que Deus ele colocou no homem. E por mais que as pessoas tentem dissimular, né? Elas tentem disfarçar, elas sabem as intenções das coisas que elas fazem, elas sabem por que elas fazem, elas não têm como ocultar, né? Aquilo ali diante delas mesmas. Ela pode mentir para as outras pessoas, né? Pode aí, como está muito na moda, criar narrativas, não é isso? Usar o poder, usar aquilo que estiver aí a seu alcance. Mas isso não vai livrar ela daquilo que a própria consciência dela está dizendo que ela é e que ela fez. Então isso é importantíssimo aí para cada um de nós, né? Fazer esse exame aí. E a outra coisa interessante aqui é a questão da divindade, né? Que por muitos é negada ou questionada,
e é uma das maiores afrontas que se pode fazer a Deus, negar a sua existência ou questionar, né, de alguma forma essa existência. Quando a própria natureza, as coisas criadas, elas dão esse testemunho para nós, de que existe um Criador de todas as coisas, um Deus Criador, e que esse Deus não ficou oculto, ele se manifestou a nós, né? Ele se manifestou através da sua palavra, através do seu Filho, né? Como o irmão Luiz trouxe aqui hoje, que veio aqui na terra pagar o preço por nós, morrer pelos nossos pecados, né? Ressuscitar e ganhar o direito, né, de nos absolver, de nos redimir, de nos salvar. Ele tem essa prerrogativa, ele tem esse direito, né? E isso é importantíssimo, né? É importante saber que quanto a isso também nós temos que tomar uma posição. Então isso é muito importante. Então essas três coisas aí, quanto à divindade, quanto à obra do Senhor Jesus, né? E quanto à nossa própria consciência, coisas valiosíssimas que o irmão Luiz trouxe aqui hoje para nós, para que nós possamos refletir no decorrer da semana, dos dias aí, né, e da vida, né, a respeito destas coisas importantes, tá? Então, é muito comum uma pessoa que não tem ainda uma formação, não tem um estudo, né, e quando ela começa a estudar, ela começa a fazer ali o seu ensino médio, ela começa a fazer ali o seu técnico, a sua faculdade, ela encontrar pessoas ali que já estão com a mente cauterizadas e que vão tentar de alguma forma desviar as pessoas que estão na igreja, né? Essas pessoas do Senhor, né? Da palavra de Deus, e usando aí argumentos puramente filosóficos, humanos, né? E que não tem qualquer fundamento nas coisas de Deus, na palavra de Deus. E essas pessoas acabam, de alguma forma, sendo seduzidas pelo canto da sereia. É o canto da sereia que vai tirando isso aí das pessoas. Mas ainda assim, conforme o irmão Luiz trouxe aqui hoje para a gente da palavra de Deus, elas não vão poder fugir de si mesmas. Elas podem se enganar, né? Elas podem esquecer aquilo que elas aprenderam na escola dominical, né? Ou fingir que esqueceram. Pode esquecer que um dia elas desceram as águas, pode esquecer que um dia elas estiveram na rua pregando o Evangelho, falando de Jesus para as pessoas, mas elas não vão conseguir esquecer daquilo que elas estão fazendo e que Deus não se agrada. E queira Deus, né, um dia essa pessoa também ela possa ser restaurada, ela possa ser reconciliada com o Senhor. Glória a Deus. Qual o hino que nós vamos então louvar o nosso Deus hoje, né? Antes eu quero dizer ao Luiz aí que Deus continue abençoando, para que ele venha trazer sempre uma palavra objetiva para a igreja, que a gente pode usar no decorrer dos dias, da semana, né? No nome do Senhor Jesus, que ele abençoe tudo aquilo que aprove a ele colocar debaixo da sua responsabilidade, né? Sua vida, seu trabalho, sua saúde, né? A Cristina, todos que estão aí ao seu redor, que Deus esteja abençoando abundantemente no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, então. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 305 da harpa cristã. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé,
pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhos campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à palavra de Deus nessa manhã. Vamos abrir então nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Quando os irmãos aí, as irmãs, todos vocês vão aí localizando a palavra, eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda a sabedoria. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja tão somente o Teu Espírito Santo a falar a cada um de nós, a revelar a Tua vontade, Pai. E nós te pedimos também, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E vamos então na palavra de Deus aqui, em Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo número 1 diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus, né? Então, Jesus estava aqui enfrentando já uma grande oposição. Imagine ele dizendo que as pessoas não precisavam ali cumprir aqueles preceitos todos, né, do judaísmo, e que elas apenas precisavam crer
nele para serem salvas, né? E de repente ali, eles vendo aqui, as pessoas começavam a dar crédito ao Senhor Jesus. E principalmente aquelas pessoas que eram, naquela época, as mais excluídas. Por exemplo, você tinha ali, né, os publicanos, né, as pessoas que cobravam impostos ali, trabalhavam para os romanos e que eram pessoas muito mal vistas ali na sociedade judaica, né? As pessoas que estavam afastadas porque estavam no pecado. Então, pessoas que estavam ali cometendo algum tipo de delito, pessoas que estavam na prostituição, né? Pessoas que estavam praticando as coisas que eles consideravam abomináveis, e essas pessoas, elas não poderiam ali também se aproximar do templo, né? Do tabernáculo, da sinagoga, porque elas eram consideradas impuras, e não bastava simplesmente dizer assim: olha, eu quero me arrepender, eu me arrependo dos meus pecados, né? Eu quero servir a Deus, né? Eu quero perdão. Não, elas tinham que dar provas, não só provas através de palavras, mas as provas desse arrependimento deveriam ser manifestas também em ações. Um exemplo aí que nós podemos ver quando Zaqueu tem aquele encontro com o Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus diz que ele convém a ele pousar na casa de Zaqueu, né? Lá em Lucas, aqui mesmo, capítulo 19, você vê isso aí, e começa todo mundo a questionar o Senhor Jesus por causa disso. E o Zaqueu, que conhecedor do costume da época, o que ele faz? Se eu tenho lesado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir para essa pessoa 4 vezes mais, e vou dar metade de tudo aquilo que eu tenho para os pobres. Então, era isso que era exigido, né? Que a pessoa, ela desse ali uma prova real, material, fazendo compensações, né? Você que foi lá, quando tinha 12 anos de idade, né, calça curta, e tacou pedra na janela do vizinho lá, quebrou a vidraça, você tinha que ir lá e falar: não, vou consertar a vidraça que eu quebrei agora, né? Então você tinha que voltar atrás em todas as coisas. E de repente aparece lá um rabino de Nazaré, de Nazaré, né? Não sabia que Jesus era de Belém. Rabino de Nazaré, dizendo que não é nada disso, que não é isso, que a pessoa, a partir do momento que se arrependeu e ela confessou, está tudo apagado, ela tem que agora viver em novidade de vida. Então, eles não conseguiam entender essa questão, né? Ou não queriam, né? Porque isso ia derrubar o prestígio deles, desse arrependimento, né? Desse arrependimento, né? Dessa coisa que era necessária. Não era necessário fazer toda essa obra material, né? Era simplesmente necessário que a pessoa cresce no Senhor Jesus para a sua salvação. Então, isso é importantíssimo, a gente guardar isso no nosso coração, né? Ficamos ligados aí, lembrando que a gente tem aquela oração, na hora do culto a gente tem que estar fixado aqui nesse culto. É importante a gente ter isso aí, para a gente não perder essa concentração importantíssima para a gente aí na nossa vida espiritual, né? Então, o Senhor Jesus, ele estava falando aí da questão destas ovelhas que estão perdidas, dessas ovelhas que estão praticamente excluídas. Você está nessa situação e você não pode, imagina a situação, você não pode compensar aquilo que você fez de errado, então você não pode ser salvo. Imagina, né? Então, poucas pessoas iriam poder de fato serem salvas. E Jesus está começando a falar, e isso já vai mexendo ali com o ego, né, dos fariseus, né, dos saduceus, toda aquela classe sacerdotal, elas já começam a ficar inflamadas com isso. E aí continua: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então, o Senhor Jesus, ele faz o primeiro questionamento para essa classe, né? Porque eles mesmos seriam os primeiros a ir atrás dessa ovelha que se perdeu. Então Jesus está falando a dureza do coração, né? Vocês, quando é do interesse de vocês vão atrás, vocês correm atrás, né? Mas eles estavam trabalhando ali, ou
teriam que estar trabalhando ali, não para defender os seus próprios interesses, eles estavam ali para defender os interesses de Deus. Por quê? Porque o rebanho nenhum, tá? Inclusive os atuais, rebanho nenhum pertence a pastor nenhum nesta terra. Todos os rebanhos pertencem ao único pastor de nossas almas, que é o Senhor Jesus. Então, são os interesses do Senhor Jesus que aqueles que estão aí fazendo a obra têm que defender. Os interesses dele, a palavra dele, cuidar do rebanho dele, cuidar das ovelhas que são dele e não de ninguém aqui nessa terra. Então, essa é a primeira questão aí que está levantada. E eles se apropriavam de tudo aquilo, a verdade é essa, eles se apropriavam do rebanho, né? Se apropriavam dos bens, né, das pessoas, estavam ali sempre preocupados, né, recolher, né, lá os dízimos, as ofertas, aquele negócio todo, mas não com tanto interesse em fazer com que a obra de Deus ela prosperasse. E a obra de Deus não consiste simplesmente em construção de templos, né, em redes de TV, helicópteros, jatinhos, não. A obra de Deus consiste realmente em levar o Evangelho e, claro, ajudar aqueles que estão com mais necessidade. Todo momento, se nós lermos o Evangelho, Jesus está fazendo isso, está cuidando, está pregando, está ensinando, mas também está ajudando aqueles que são mais necessitados. E isso é pregado, a gente vê na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, tudo isso acontecendo. Então, era isso que estava ali o Senhor Jesus falando. Quer dizer, quando é do interesse de vocês, vocês vão lá. Só que tem uma importância aqui espiritual muito grande, né? Que também ele está falando aqui das ovelhas e também do verdadeiro pastor. E a gente pode ver isso, eu vou ler um texto rapidinho, se você quiser anota aí, depois você vai lá, né? Porque eu acho que não dá para você ir lá agora, mas você anota aí, está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 a 5. Aí o Senhor Jesus falando assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Fazendo uma comparação desse relacionamento do pastor, né? O pastor mesmo de ovelhas, né? E as ovelhas. Como as ovelhas são animais muito vulneráveis, né? Elas necessitam muito de serem guiadas, elas não têm noção de espaço, elas não têm noção de perigo. E então o pastor ele vai guiando, elas precisam, se elas desviarem a atenção um pouquinho, elas já estão perdidas, elas já estão ali correndo perigo. Então, muita atenção do pastor, né? E as ovelhas sempre sendo guiadas, elas não ouvem a voz do outro pastor. Se o outro pastor começar lá a fazer som, chamar elas, elas não vão, somente por ouvir a voz do seu pastor. Por isso que o Senhor Jesus ele faz ali uma analogia muito boa, né? Que elas conhecem a minha voz e eu conheço elas. Então é importante isso, o pastor conhecer as suas ovelhas, o Senhor Jesus conhece, e nós sabemos ouvir se essa voz que está falando conosco é a voz do Senhor Jesus. Então, se uma voz diga para você, siga o teu coração, faça aquilo que te der na cabeça, né? Será que essa voz é do seu pastor, né? É do Senhor Jesus falando com você? Aí você tem que refletir de acordo com a palavra de Deus. O que diz, né? Vamos lá, Jeremias 17, o que diz lá? Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Então dá para seguir? Entendeu, irmãos? Então é isso que nós precisamos estar pensando. Qual é a minha voz? Quem é que está me guiando nessa terra? São aqueles filósofos frustrados, que muitos deles até dão cabo da vida porque não aguentam ali a depressão, o vazio existencial, a falta de Deus nas suas vidas? São esses que são os seus guias? São pessoas que tiveram por essa terra aí e deixaram seus filhos morrer de fome, sua mulher morrer,
não teve condições de se sustentar, e hoje tem muita gente aí de joelho diante dessa pessoa, todo mundo sabe quem é, não vou dizer o nome não, mas todo mundo sabe quem é, hoje está sendo endeusado aí para tudo quanto é lado. E esses que são seus guias, essas pessoas que estão aí sendo o seu pastor, que está mostrando para você o caminho que você não vai correr perigo, que vai mostrando para você o caminho que você não vai se perder, por isso que o Senhor Jesus está falando isso aí, que Ele é o pastor das ovelhas, e Ele é o verdadeiro pastor, né? O verdadeiro pastor que está cuidando do seu rebanho, das suas ovelhas, né? Então, importante para a gente ter uma noção do que Ele queria dizer aí nessa questão. E depois, ainda nesse capítulo 10 de João, no versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o Senhor Jesus está dizendo aí a questão de Ele ser o bom pastor, um só bom pastor. Tá? Então, quem é o pastor, o seu pastor? Nosso pastor é o Senhor Jesus. E foi Ele o único capaz de dar a sua vida pelo rebanho, pelas ovelhas, morrer pelos nossos pecados, morrer para a nossa salvação. Só Ele foi capaz de fazer isso, ninguém mais, né? Por quê? Porque o mercenário, aquela pessoa que trabalha por outros interesses, aquela pessoa que está apenas interessada na lã das ovelhas, né? Naquilo que ela pode tirar, dos recursos materiais, né? Enriquecer através da prática, da suposta prática da obra de Deus. Esse é o mercenário. E quando ele se sente ameaçado, ele se sente em perigo, que vai haver um ataque ali naquele aprisco, o que ele faz? Ele deixa as ovelhas lá e ele vai fugir. Ele não tem compromisso ali com as ovelhas. Ele não tem compromisso com aquela obra. Por isso que a nossa confiança sempre tem que estar no Senhor Jesus. Aí vem aquela pessoa, né, com aquela cara de Madalena arrependida, chamar a igreja e dizer: eu saí da igreja porque o pastor ele olhou para mim de cara fria. Eu saí da igreja porque eu dei bom dia no WhatsApp para o pastor e ele não me respondeu, né? Então, pessoas que dão aí as justificativas, né? Mas sem pé nem cabeça, para deixarem um verdadeiro pastor, que não é o pastor de carne e osso, mas é o Senhor Jesus. Ele é o pastor de nossas almas, é a Ele que nós estamos servindo. A igreja é um referencial, porque Ele mandou que nós ficássemos congregados. Então, aquele irmão que é colocado ali para liderar a igreja, para ser pastor, ele está apenas trabalhando para o Senhor Jesus, cuidando das ovelhas que não são dele, mas que são do Senhor Jesus. Então ele deve fazer como o Senhor Jesus ensinou. Se ele não está fazendo isso, ele é um mercenário, né? Isso que está dizendo a palavra, não sou eu não, tá, irmãos? A palavra de Deus está manifestando isso. Se a pessoa não está obedecendo, está apenas fazendo aquilo que lhe interessa, ela é uma mercenária. Então, uma pessoa, é isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje, sobre essa questão, né? E o Jesus não, ele é aquele pastor que vai cuidar das ovelhas, que vai levar, que vai sarar, vai tratar das feridas, né? Esse é o Jesus. A gente vai ver um pouquinho mais adiante essas questões também. Continuando aqui, aí nós vamos voltar aqui para o Lucas, né? No versículo 5. Achando, põe sobre os ombros, cheio de jugo. Então ele achou as suas ovelhinhas e ele colocou ali nos seus ombros, né? Para levar de novo ao meio do aprisco, né? Junto com as outras ovelhas. E com muita alegria ele faz esse trabalho, ele vai fazer esse resgate, né? E eu também usei um referencial aqui, na palavra de Deus, né? Que é muito bom sobre essa questão, que está no livro do Jeremias. Você anota aí, depois você vai lá, senão você não vai conseguir acompanhar. Jeremias, capítulo 23, versículos 1 ao 4. Então, que mostra aqui o descontentamento de Deus com os líderes e sacerdotes de Israel. Será que é só com eles, hein?
Bom, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentaste, e delas não cuidaste, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então Deus ele faz essa manifestação aqui, né? Seu descontentamento e as ações que ele irá tomar por conta o quê? Da falta de cuidado dos pastores com o rebanho que é dele. Então por isso que ele fala, né? Ele mesmo vai cuidar dessas ovelhas, ele mesmo vai cuidar desse rebanho. Então é importantíssimo isso. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você reconhece os seus pecados, quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, você passa a ser cuidado, não é pelo pastor da denominação que você está ali servindo ao Senhor Jesus, ou que você está congregando. Não. Embora ele vá cuidar, sim, deveria pelo menos fazer isso. Mas não é ele que está cuidando de você. Não é o presbítero, o obreiro, a obreira, irmão. Embora eles possam fazer também, mas não são eles. Você está sendo cuidada pelo próprio Senhor Jesus. A gente precisa entender isso. Senão a conversão não tem sentido. Se você acha que só quem está cuidando de você é o homem, pastor, os obreiros, é aquele irmão, aquela irmã da sua igreja, você está perdida nesse negócio. Quem está cuidando de você é o próprio Senhor Jesus. É o bispo, é o pastor das nossas almas. É Ele que está cuidando de nós. É Ele que está cuidando de você. Nós precisamos ter essa consciência, que é isso que Ele está ensinando e mostrando para nós. Então, esse relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. O prazer que Ele tem em buscar aquele que se perdeu, aquele que está perdido, aquele que está sem salvação, né? Ou aquele que está sem direção. Jesus, Ele quer trazer de volta essa pessoa. Jesus quer restaurar esta vida, Ele quer fazer uma obra na vida dessa pessoa. O problema é que muitas vezes, até por ensinamentos errados, as pessoas ficam numa dependência institucional ou humana muito grande, né? Depende ali de um pastor, depende ali de uma igreja, e deixa de depender do Senhor Jesus. Por quê? Pode ser que você um dia tenha que trocar de igreja. Talvez troque um pastor da sua igreja, acontece, isso é normal, né? Pode trocar, por alguma razão lá, entendeu? Mas o Senhor Jesus, Ele vai continuar sempre sendo o pastor da sua alma. Não importa a congregação em que você esteja, não importa quem seja aquele que está cuidando daquela congregação e que está ali subordinado ao Senhor Jesus para cuidar daquele rebanho. Importa que o Senhor Jesus, Ele sempre vai estar cuidando de você. E é claro que você tem que estar inserido em uma congregação, é claro que você tem que estar sendo ali, tendo um pastor subordinado, né, ao Senhor Jesus, cuidando ali daquela igreja, trazendo os ensinamentos, trazendo a palavra, né, aconselhando, orando, né, sempre dando aquele apoio espiritual, mas subordinando ao Senhor Jesus, tá? Independente se você dá oferta, se você dá dízimo, isso não é... Jesus nunca ensinou isso, né? Não está condicionado a isso. Está condicionado realmente a pessoa crer no Senhor Jesus e ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados e viver agora em obediência à palavra de Deus e ao Senhor Jesus. É a isto que está condicionado isto aí, né? Então é importante essa questão. Olha quanta coisinha, né? Nessa ovelha perdida, né? Quanta coisa que está aí para a gente, né, refletir, ok?
Então, manifestando esse descontentamento, né, e falando até que vai punir esse pastor, né? O negócio é sério aqui, né? Aí no versículo 6, né, para a gente ir já para a parte final, ele diz assim: indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, né? Então, é interessante aqui que o Senhor Jesus, ele joga aqui uma pimentinha, né, para aqueles fariseus, aqueles saduceus, né? Eu imagino, tudo bem, uma perdeu, mas 99 justos que não necessitam, né, de arrependimento, que não necessitam de salvação, será que existe isso? Né? Jesus está dizendo, né? Aquele que se acha justo, que não necessita. Então, eu vou buscar aquele que está perdido. Ele falou também, olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar, lá naquela mesma passagem do Zaqueu, aquilo que se havia perdido. Ele não veio para aquela pessoa que se acha que está salva, né? Que se acha que não tem pecado, que é justíssima, né? Não veio que a oração do fariseu não passou nem do teto. Já a oração daquele publicano, né, que se achava ali pecador, que não merecia Deus, ele falou: essa oração agradou a Deus, porque ele reconheceu as suas fraquezas, ele reconheceu o seu pecado, ele se humilhou na presença de Deus. Enquanto o fariseu chegou lá e, olha, eu dou esmola, eu faço jejum, muita autoexaltação e, na verdade, nenhuma submissão ao Deus Todo-Poderoso. Então, é isso que ele está dizendo. Então, tudo bem, vocês que não precisam, pode ficar aí, né? Eu vou buscar aquele que está perdido, aquela que está perdida. Ok? Assim como, é claro, que existe muito mais alegria no céu quando se salva uma alma do que aqueles que já estão salvos. Tudo bem, vai ter o pessoal que está salvo. Tudo bem, mas a alegria é porque aquela alma estava perdida, gente. Aquela alma ia para o inferno, ela já estava no colo do capeta, já estava tudo declarado para ela, e aí vem Jesus, né? E vai lá, e não foi ela não, tá? Oh, eu fui para Jesus, eu consegui vencer as trevas, eu lutei com uma espada de fogo contra demônios, e agora eu estou nos braços do Senhor pela minha própria força. Vai se converter. Tem muito eu aí nessa história. Foi o Senhor Jesus que foi buscar. Foi Ele que, através do Espírito Santo, convenceu do juízo, da justiça e do pecado. Então, uma obra com mérito somente para o Senhor Jesus. É essa a questão. Nós não temos mérito nenhum em questão de salvação. Não temos nenhum. Em questão de salvação, em questão até da nossa própria santificação, não temos mérito algum. Todo mérito pertence ao Espírito Santo. Todo mérito pertence ao Senhor Jesus. E esse processo ele só vai se dar de uma forma efetiva quando nós reconhecermos isso. Quando a pessoa vai lá e reconhece: eu preciso do Senhor, eu não consigo me livrar dessas situações enquanto o Senhor não me ajudar, o Senhor não me der força, então eu vou continuar nessa situação. Então é aquela questão da pessoa se entregar, isso que é se entregar, é isso que é confiar, né? Então você fala: olha, eu confio que você pode, né, me levar aí nos ombros, atravessando em cima de uma cordinha lá o pão de açúcar, né? Tudo bem, então sabe as respostas: não, mas eu agora, quer dizer, você não confia, né? Mas quando é o Senhor Jesus, nós confiamos, entendeu? Que Ele vai nos levar onde quer que seja, porque Ele tem esse poder, Ele tem essa prerrogativa, é prerrogativa dEle. É isso que nós precisamos entender. Ninguém debaixo do céu, nem no céu, Deus não deu essa prerrogativa para ninguém, somente o Senhor Jesus. Deus, Ele falou: não, é só tudo com Ele. Quem não conhece a Ele, não conhece a mim. Quem não serve a Ele, não serve a mim. Quem não ama a Ele, também não me ama. Pronto. Tudo foi entregue nas mãos dEle. Então não adianta você dizer: é a paz de Deus. É a paz do Senhor Jesus. Não negue. Não fique entrando nessas ondas aí
porque todos nós iremos responder por isso. Então, quem nega o Filho diante dos homens, também será negado pelo Filho diante de Deus. Então, é importantíssimo a gente ter esse conhecimento da palavra de Deus. Quem é o meu Deus? Meu Deus é o Senhor Jesus. Né? Eu sei que tem um Deus Pai, eu sei que tem um Deus Espírito Santo, mas ninguém vai a Ele, tem que identificar quem é esse Deus. Tá? Porque há muitos, Paulo fala, há muitos deuses, né? Embora nenhum deles de fato seja Deus. Qual é o Deus que nós conhecemos? Qual é o Deus que nós servimos? O Deus que se manifesta a nós como um só, na forma de 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós conhecemos. E não há nenhum outro Deus. Mais cedo ou mais tarde, quem ainda duvida, questiona isso, vai descobrir. E eu espero que descubra bem, na presença do Senhor Jesus, salvo, né? E que Deus abençoe aí, que você possa aí se converter, que você possa ter esse pensamento aí distorcido de Deus, transformado, e que você venha servir o Senhor Jesus de todo o seu coração. Então isso é o desejo aí da igreja, que a pessoa venha se converter. Mas ainda, nessa passagem aí, no finalzinho, né? Nós vamos ver aqui uma passagem, deixa eu dar para vocês, anota aí, Ezequiel 34, versículos 15 e 16, quando o Senhor, Ele diz que Ele mesmo cuidará de suas ovelhas. Vamos lá, versículo 5, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apensatalheis com justiça. Então, o que está dizendo aqui a palavra de Deus? Primeiro, a perdida é aquela que ainda não conhece a Deus, que não conhece o Senhor Jesus. Então, vamos aqui dar uma indicação aqui para cada uma delas, né? É aquela que não conheceu. Então, essa aí ele vai buscar. Então, um dia o Espírito Santo vai tocar neste coração. Um dia essa pessoa vai reconhecer os seus pecados e vai crer na salvação que somente o Senhor Jesus pode dar, a salvação e o perdão. A desgarrada é aquela que um dia estava no meio do rebanho e por alguma razão ela começou a dar ouvido a outras vozes, né? E que o importante é você ser feliz, vai viver a sua vida, isso, aquilo, outro, olha o que você está perdendo, e ela acabou se desgarrando, mas se ela é de Jesus, Ele vai trazê-la de volta. Aonde quer que ela esteja, Ele vai trazê-la de volta. A quebrada, né, é aquela que por alguma razão ali sofreu um revés na vida, né, e está quebrada, está ali destruída, mas Ele diz que vai consertar, Ele vai ligar essa que está quebrada. E a enferma é aquela que está doente, quer seja do corpo físico, quer seja do espírito, mas Ele vai fortalecer, Ele vai curar. Mas tem duas aqui que não vão se dar bem com Ele, né? A gorda e a forte, Ele vai destruir e vai apacentá-las né, com justiça, vai apacentá-las com justiça. É bom a gente pensar assim, a gente já está até preocupado, né? Correr para a balança lá, porque falar gorda, né? Vai destruir a gorda, né? Mas a gorda aí, não é física não. A gorda aí é aquela que come a lã das ovelhas, né? É aquela que vive ali explorando as ovelhas ali, né? Só se enchendo e as ovelhas tudo fraquinha, raquítica lá, porque aquela gorda ali está comendo tudo, né? E a forte é aquela que é prepotente, orgulhosa, dona da verdade, tem o descaramento de mudar até a palavra de Deus, de dizer que não é pecado aquilo que sempre foi pecado e vai continuar, porque Deus não muda. Então, essa aí é a forte, né? É um semideus, né? A pessoa legisla aonde só Deus poderia legislar. Tão importante isso aí, né? Tanta gente com o coração duro.
nós devemos ter alegria quando uma pessoa ela se converte. Não colocar ali obstáculos. Tem que cuidar, porque às vezes a gente está levado por uma questão que é do humano, tá? É uma questão nossa. A questão da meritocracia, a questão da recompensa. Se ela se converteu, ela tem que fazer por onde? Não é assim que funciona. Primeiro que a própria conversão no Evangelho, no Senhor Jesus, ela não é por méritos, é pela graça, para que ninguém o quê? Se glorie. Então ela é feita pela graça. A primeira coisa que nós precisamos entender. Segundo, que não somos nós, igreja, que salvamos ninguém, nós não temos esse poder, nós não temos essa prerrogativa somente é do Senhor Jesus. A igreja é para a gente congregar, por quê? Porque nós somos ovelhas, e ovelha é um animal que não tem noção do perigo. Ovelha é um animal que não tem noção do caminho. Então ela precisa estar congregando ali unidas, guiadas pelo único pastor de nossas almas, que é o Senhor Jesus. Claro, os auxiliares que ele colocou aí para ajudar a obra, aí a uns ele deu dons, né? Os pastores, evangelistas, profetas, sim, para que a igreja funcione. Mas ele é o pastor e ele não abre mão disso. E quando você for orar, lembre-se que ele é o pastor. Por isso que quando a gente ora ao Pai, nós pedimos o nome de quem? Do Filho, né? Não adianta você fazer uma oração e, não, eu vou pedir no nome do Chiquinho. Não vai, irmãos. Né? Eu vou pedir no nome da fulana de tal. Não vai no nome da fulana, não vai no nome do Chiquinho, não vai no nome de ninguém se não for o nome do Senhor Jesus. Então, a preocupação é com as ovelhas perdidas, não mais só hoje da casa de Israel, mas por toda essa terra, por toda essa humanidade, na China, no Canadá, na África do Sul, em Trinidad e Tobago, na Argentina, na Terra do Fogo, aonde for. Esta é a preocupação destas almas espalhadas por aquele lugar mais longínquo e inóspito dessa terra. É essa alma que Jesus quer salvar. Essa vida, aquele que está no grande centro, na cidade, perdido, um rosto no meio da multidão, é essa pessoa que Jesus quer salvar. E ele vai buscar. Agora tem uma coisa importante, né? Para não dizer que a gente está todo mundo no piloto automático e somos amebas, né? Impensantes, que não temos nenhuma responsabilidade. Temos sim. Que na hora que ele bater na porta do nosso coração, nós temos que abrir a porta. Aí é a nossa responsabilidade. Aí também, se Jesus bater a porta, chegar, eu cheguei, vim te buscar, não quero. Ele não vai te levar, ele não vai levar ninguém à força. Na hora que ele bater na porta e ele falou, eu vim te buscar, você está perdido, perdida, e eu vim resgatar você. Opa, sim, eis-me aqui, Senhor, que se cumpre minha vida conforme a tua vontade. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero viver para Jesus. Eu quero viver para a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, que é isso, né? Hoje, né? Vamos aí olhar essas ovelhas perdidas com carinho. E Deus colocou a gente na frente de uma delas aí, é para dar uma palavra realmente de restauração, para que essa pessoa venha para o Senhor Jesus, para que ela seja salva, né? Então, seja instrumento das mãos de Deus. Não sejamos ali que nem aqueles fariseus, que tinha que cumprir aqueles 308 preceitos, senão não era salvo. Deixasse de cumprir um, não era salvo. E eles não cumpriram não, né? Engraçado que para eles estava tudo bem, mas para as outras pessoas tinha que cumprir. Então vamos aí fazer a obra do nosso Senhor Jesus, do jeito que Ele ensinou para a gente, né? Resgatar ovelhas aí, cuidar, tratar. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. E eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça os comentários de acordo com aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu gostei muito dessas concordâncias aí que o senhor fez. Depois eu vou querer até pegar com o senhor. E gostei muito quando
fico até feliz por o Espírito ser o mesmo, porque justamente o que me incomodou a trazer a minha palavra hoje foi justamente enganoso é o coração do homem. Eu fiquei com essa palavra na cabeça, e o Senhor fez isso, né, no profeta Jeremias. O Senhor buscou justamente esse versículo. Mas voltando aqui ao nosso assunto, eu gosto sempre quando o pastor está pregando, né, porque depois Jesus falou, eu acredito que seja na mesma situação. Jesus falou da parábola da dracma perdida, depois ele falou a parábola do filho pródigo, que é mais profunda ainda, mostra bastante o nosso coração. Depois, no capítulo 16, porque a Bíblia não tem capítulo, é nós é que falamos, né? Falou da parábola do administrador infiel. E nesse capítulo 16, aqui na minha Bíblia, tem um subitem, né? Um subtítulo, dizendo assim: Jesus reprova os fariseus. E ele fala assim nos versículos 14 e 15, porque eles ficaram fazendo o culto de Jesus, eles reprovaram a Jesus. No capítulo 15, no versículo 2, eles falavam assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus veio realmente para os pecadores. Jesus veio para salvar os perdidos. E graças a Deus por isso. E esses homens, foi como o Senhor falou. E aqui agora, voltando no capítulo 16, nos versículos 14 e 15, Jesus acaba com eles. No versículo 14, os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e o ridicularizavam. Os caras conseguiam ridicularizar, ou tentar, porque ninguém ridiculariza Deus, mas tentavam ridicularizar Jesus. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Ou seja, é abominação para Deus a salvação por obras. Aqueles homens sabiam que não conseguiam cumprir a integralidade da lei, mas se enganavam e criticavam a Jesus. Eles anulavam com o comportamento, quer dizer, anulavam, eles tentavam anular o plano de salvação, ridicularizando Jesus. É isso aqui que Jesus diz. E fala: mas Deus conhece o vosso coração. Ou seja, foi aquilo que o Espírito Santo me deu para trazer quando eu trouxe em Provérbios. Deus nos deu capacidade, por transmitir para nós a imagem dele e a semelhança, pelo menos em parte, de nós sabermos quando nós estamos contrariando e desagradando a Deus. Então, esses fariseus sabiam o que estavam fazendo e, portanto, eram imperdoáveis. Então, pastor, eu fico por aqui e ressalto mais uma vez o enriquecimento que o Senhor fez, trazendo concordâncias, porque com isso o Senhor nos mostrou a unidade da Bíblia, a verdade da Bíblia, a coerência de Deus, o poder de Deus que se manifestou para os homens desde o início da criação até os dias de hoje. Por isso que Jesus falou: tudo vai passar, mas as minhas palavras, essas não passarão. E que isso seja uma força, um combustível para nós, que essa palavra aqui nunca vai mudar,
deve continuar nos alimentando para nós continuarmos enfrentando todas as dificuldades que nós vivemos nessa terra, enquanto estamos aqui como peregrinos em terras estranhas. Então Deus abençoe o Senhor, a sua vida, a sua família e tudo que aprove a Ele que o Senhor cuidasse nessa terra, pastor. Obrigado. Amém. Obrigado. Deixa eu ver aqui a mensagem. Pastor, para mim está tudo ok aqui, viu? Amém. Não, só pegando a... Vou te passar depois. Que eu quero ler, sim. Fazer um esboço, né? Eu te passo o esboço aí então, depois eu passo para o irmão. Só peguei. A concordância foi muito importante, né? Na fundamentação, né? Na unidade. Né? É bom que você tenha uma compreensão que é uma coisa que está Espírito é o mesmo, né? dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, e ele falando isso desde o começo. Não é uma coisa que Jesus chegou na época dele e foi falando, não. Isso já vinha sendo ensinado desde o Antigo Testamento, desde do ministério da nação sacerdotal, né? Do povo de Israel. E agora que é essa nação sacerdotal imensa, né? Que é a igreja, né? Espalhada por todo mundo aí. E tem que pregar a mesma coisa, com o mesmo Deus, né? O mesmo propósito, nós temos que pregar a mesma palavra aí, que é a palavra que traz vida e a palavra que traz salvação para as nossas almas, para as nossas vidas e de todos aqueles que vierem aqui. Então, vamos continuar pregando aí o Evangelho em nome do Senhor Jesus. E eu quero nesse momento fazer aquela oração, inclusive hoje é a primeira oração do ano, né? Assim, quer dizer que nós já oramos, claro, né? Nós estamos falando assim, a primeira oração nós como igreja, né? Em concordância aqui, e nós vamos aí nesse momento, você tem a oportunidade de colocar diante de Deus a sua vida. Se não agradeceu, né? Nós deveríamos ter agradecido, no culto passado nós agradecemos, mas você que aí está assistindo hoje pela primeira vez, ou que não assistiu, não participou, não assistiu na semana passada, é uma oportunidade também de você agradecer a Deus, né? Pelo ano que passou, pelas vitórias que teve, pelos alívios, né? E continuar buscando por aquilo que precisa ser vencido, por aquilo que precisa ser transformado, né? Mas nós sempre colocamos aqui que é importantíssimo, e nós falamos isso, não é de boca, não é de uma forma teórica, a gente fala isso de uma vivência própria nossa, de experiências particulares que nós já tivemos e estamos tendo, que é importante que você busque primeiro pelas coisas espirituais, pela renovação espiritual, e como a gente sempre fala aqui, irmãs aí, você que está participando conosco, se o espiritual vai bem, as outras coisas começam a se encaixar, ou pelo menos elas não têm tanta intensidade, tanta importância. E às vezes a gente vê que está dando muita importância, muita intensidade a coisas que não têm valor, que não vão mudar em nada a nossa vida, entendeu? Coisas que podem ser resolvidas depois e que provavelmente serão mesmas resolvidas depois, quando a gente parar de dar tanta importância a essas coisas, né? É só Deus para falar o nosso coração. Então você ora a Deus, coloca a sua vida assim, coloca o seu casamento, a sua família, o problema de saúde, né? Problema de trabalho, financeiro, empresa, não sei, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus problemas, mas Deus sabe de todas as coisas, tá? Mas lembre-se, priorize o espiritual. O irmão Luiz, ele vai fazer uma oração de intercessão geral, e cada um de vocês vai estar colocando diante de Deus também os seus problemas, e nós vamos estar concordando com todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então o irmão Luiz vai fazer oração, o Espírito Santo vai dirigir aí aquilo que ele deve falar, aquilo que ele deve pedir, aquilo que ele deve interceder, e nós vamos estar aí colocando diante de Deus as orações dos irmãos, a oração do irmão Luiz, todos que estarão orando, nós estaremos concordando, mas não deixe de fazer a sua oração, tanto aqui, agora, hoje, mas também no decorrer da semana. Não deixe de falar com Deus, não deixe de falar com o Senhor Jesus. É Ele que carrega a ovelha nas costas, é Ele que vai buscar, então é Ele que tem o poder. Então não deixe de estar falando com Ele diariamente, né? Em todo o tempo. Amém? Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra e oração
Em nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar. Então vamos lá, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer por esse ano que passou. Né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação, para agradecermos o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo, e para cada um de nós agora confessarmos diante de Ti em silêncio os nossos pecados. Queremos Te agradecer por esse ministério, queremos Te agradecer porque o Senhor nos conduziu no ano de 2024, em que pese todas as dificuldades, estamos aqui. Eu quero também colocar em Tuas mãos e também pedir que o Senhor nos tome pelas nossas mãos direitas para nos conduzir no ano de 2025. Seja o Teu Espírito Santo conosco ao longo desse ano. Como bem disse o pastor Aguilar, que estejamos ligados nas coisas do mundo, mas principalmente nas coisas de Deus, para que, como disse o pastor Aguilar, pelo menos amenizar as dores e o sofrimento. Porque nós sabemos que Jesus sofreu e que nós também seremos perseguidos e continuaremos sendo perseguidos. Mas eu agradeço, meu Pai, que esse ministério seja o Senhor a abençoar a aliança com Deus. Seja o Senhor a abençoar os nossos domingos. Seja o Senhor a nos inspirar. Seja o Senhor a nos prover crescimento espiritual. Seja o Senhor, nesse ano de 25, a prover a nós cada vez mais intimidade contigo. Senhor, colocamos agora as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas necessidades diante de Ti. Seja o Senhor a tratar com cada um de nós, individualmente. Seja o Senhor a nos abençoar. Seja o Senhor a nos levantar, a nos sustentar durante o ano de 2025. Obrigado por termos sido alcançados pela Tua salvação. Como disse o pastor Aguilar, seja o Senhor, se necessário for, e que isso não aconteça, que o carregue até nos ombros para nos trazer de volta. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu coloco agora o nosso Brasil em Tuas mãos e Te peço que o Senhor sustente o Brasil, que o Senhor evite a destruição moral, ética, econômica, financeira e da justiça do Brasil, que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, da insegurança jurídica. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça a economia do Brasil crescer de novo. Fortalece-nos, Senhor, para suportarmos o que vem pela frente. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor enriqueça os campos, que o Senhor fortaleça as indústrias, que o Senhor renove o comércio e a prestação de serviços. Que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria, do caos político, do caos econômico, do caos social, do caos financeiro e do caos econômico. Abençoa também a todo o Brasil, principalmente ao estado do Rio Grande do Sul, para que possa se recuperar. Peço que o Senhor abençoe a todos os prefeitos e vereadores que assumiram agora no dia 1º, para que possam ser alcançados pelo Teu Espírito Santo, se arrependam dos seus maus caminhos e possam ter o entendimento de que estão lá para nos servirem e não se servirem de nós. Mantenha o Brasil livre. Mantenha, meu Deus, o direito de expressão
e o direito e a liberdade de culto. Peço, por fim, que o Senhor cuide em especial dos nossos jovens, tão inexperientes e abandonados, sem educação, sem futuro, nesses jogos de azar. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor guarde o povo de Israel, o Estado de Israel, que o Senhor nos abençoe e nos toque. Jesus, nós te agradecemos, porque temos a certeza de que estamos recebendo. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós agora vamos agradecer a Deus, né? Se Deus quiser, estaremos aqui reunidos no próximo domingo, por volta das 8h30 da manhã. Então, você é convidado, aí você que está assistindo através da gravação no YouTube, nós deixamos sempre o link para que você possa participar ao vivo conosco aqui, tá? É só entrar no link por volta das 8h30, 8h30 eu já estou aqui, né? Já podemos dar início aí no nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos receber a bênção agora em nome do Senhor Jesus. Estenda a mão. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha, juntamente com a sua família, um excelente final de domingo. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe tudo aquilo que você for fazer, em nome de Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.